Shalom, shalom, boa noite. Boa noite para todos e que alegria estar aqui falando de Apocalipse. Hoje o assunto vai pegar fogo. Chegou o anticristo aqui. Mais uma vez, Apocalipse, meu Deus. Apocalipse 13, chegou no capítulo, ele aparece. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de dar boa noite. Já deu, né? Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite. A gente não tinha feito uma enquete, alguma coisa assim, que eles tinham que responder... Não tinha aqui, não? A Nara não deixou algo no ar? Assim? Não ficou nada formalizado. Mas eu acho que a gente pode deixar, né? A gente pode incitar o povo a falar um pouquinho o que eles pensam do livro de Apocalipse. Faz comentários, né? Ah, isso sim, eles podem fazer. Se está interessante, se a gente deve continuar, né? Ou se a gente deve parar o livro de Apocalipse e pensar em outra... Hã? Você não acha, não? Deixa aí nos comentários. Tem que ir até o fim. Aí, então, 22, né? 22, está no 13. Estamos na metade, né? Estamos. Boa noite, né? Então, boa noite. A gente já está conversando, discutindo. Boa noite a todos. Muito bem-vindos mais uma vez ao canal da pastora Nara Pedrini. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Clica aí. Se está vermelhinho, você não se inscreveu. Então, já acelera aí, clica, faz a sua inscrição. Aciona o sininho para você ser informado acerca da programação. Tudo que for colocado no ar, você vai receber um alerta no teu telefone celular, no teu tablet, no seu computador, e já vai dando joinha. Às vezes você começa a ver a programação, a coisa vai acontecendo, você vai se envolvendo e esquece. E ajuda demais o canal a ser considerado uma programação interessante, relevante para o tipo de público que acompanha, né, a programação relacionada à Bíblia. Então, vai ajudando a gente, compartilha aí com todo mundo. E hoje, capítulo 13. Né? Meu Deus, esse número, Jesus, não posso falar, não me corta não. Pastora, Apocalipse 13, vamos lá. Hoje é então, muito bom, muito bom. E você sabe que o Jonas falou de enquete? Teve uma, sim. Teve uma que era se era Elias, quando a gente falou das duas testemunhas, em Apocalipse 11... Aí ficou quem que era da minha turma, que acreditava que era Elias e Enoque, ou quem era da turma de vocês. Não, você foi... Eu não estava. Ah, não estava. No 11 eu não estava. Então, e que era da turma de Moisés e de Elias. Eu ganhei, viu? Eu nem falei para o Jonas, eu ganhei. Ah, foi? E por que você não me falou? Tá vendo? Estou falando agora. Você falou de enquete. Enoque e Elias. Mas teve bastante gente que concordou com... acha que é como você, que é Moisés. Mas eu ganhei. Mas o apoio foi para mim. Você está longe ainda de ganhar. Só vai ganhar quando chegar o dia, né? Aí a gente vai saber. Mas eu não abro mão da vitória. Eu também estou mais pro lado do paizão, hein? Eu estou mais para Moisés e Elias também. Moisés e Elias. Gente, como é que Deus vai quebrar princípio? Morto não volta. Deus não quebra princípio. Ele é autoridade máxima. O que ele faz está feito. Vamos começar de novo aqui. Então vamos para Apocalipse 13, gente. Apocalipse 13 é um capítulo com muita informação. Então, detalhes, a gente não vai ler versículo por versículo, detalhes, você vai ver no curso, aqui na área de membros. Porque se eu ficar me detendo, o que são os 10 diademas, aí a gente não sai de Apocalipse 13. Isso é assunto para curso, no né? Canal você consegue isso. A gente precisa falar deste surgimento do anticristo e do falso profeta, que vai aparecer a besta e que vai aparecer o falso profeta. Então, vamos ler, sabendo que a gente não vai se deter em detalhes, mas é o aspecto geral, para a gente entender. Pode ler. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vamos até aqui. Essa besta, aí mais uma vez o livro de Daniel. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Eu costumo dizer, inclusive no curso eu falo isso. Né? Daniel... quem tem a visão, o sonho da estátua de Daniel é Nabucodonosor. Ele tem a interpretação. Agora, depois,
ele vai ter visões que vão abalá-lo profundamente. Ele vai ver essas bestas citadas aqui. Essas bestas, cada uma dessas bestas está relacionada a uma parte da estátua de Daniel, ou seja, potestades que dominavam aquele império. Por exemplo, o Império Babilônico, a cabeça da estátua, ele tem uma visão com o leão. Mas não que a potestade seja um leão. É como um leão, a atuação da perseguição, da ferocidade de um leão. Então, o que a gente vê aqui? Que na estátua de Daniel, cada um daqueles impérios tem uma potestade. Mas quando chega no último animal, ou quando chega nos pés da estátua de Daniel, é o pior. É o pior de todos. E aqui nós chegamos neste momento. Esse é o pior império. Não, Império Romano, nada a comparar com o império, vamos chamar assim, o poder, o império, o governo do anticristo. Vai ser o pior dos piores. O mais déspota, o mais ditatorial, o mais... vai ser sem que as pessoas sintam que vai ser. As pessoas vão aplaudir, que homem magnífico. Mas é um grande ditador, é um grande... ele recebe poder e autoridade do dragão, da serpente, ali diretamente, fonte do inferno. A gente já vê amostra grátis em ditadores atuais. Eu não vou citar nome, mas nós temos ditadores no nosso mundo moderno. Na América Latina, a gente tem ditadores. Pelo mundo, nós temos... Vamos falar de um, né? Basta dar a louca no ditador da Coreia do Norte, que... Assim, ele aperta um botão, me deu vontade, pronto, explode. A vida de tantas pessoas sendo oprimida por aquele homem. E eu citei um, né, que está longe da gente, para não entrar em assuntos aqui tão perto. Mas aqui, então, você entende que, para você entender direito, por isso que eu disse que é um capítulo que merece você fazer o curso. Para você entender a besta, o leopardo, o leão, o urso. Mas, em resumo, está mostrando que ele é o pior de todos os governos que já apareceu na Terra e na história da humanidade. Ele é o pior governo. Nero? Não, ele é o pior. Hitler? Não, ele é pior. Pensa no pior dos piores. Não, ele vai ser o pior. Ele vai ser... Hoje a gente já vê isso. Um desprezo pelos princípios de Deus nas mídias. Você é popular nas redes sociais... Se você despreza os princípios de Deus. Agora, você também é popular se você não fala nada. Aí o diabo não está nem se preocupando. Agora, você vai ser perseguido se você estiver falando a verdade, se você está levando o povo a um nível de profundidade. Então, ele surge. Ele surge com poder, com autoridade, aplaudido por todo mundo. Um homem inteligentíssimo. Mas a palavra que você está dando agora para todos nós, ele surge, ele vai surgir. No cenário. Ele está surgindo. Está surgindo. Tá? Ele já está em movimento. A organização planetária já está em movimento. Eu vejo isso com os olhos assim, de algo acontecendo muito rapidamente. Né? Eu estou vendo isso acontecer. São vários pontos do planeta com governantes com espírito já do anticristo. Sim. Já governando com mão de ferro, já governando, implantando as suas leis, né, para fazer com que o povo esteja completamente como um rebanho acuado, sabe, dependente ali, submisso. É isso que está acontecendo. Já retirando a liberdade de expressão. Retirando a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, uma série de coisas. Então a gente sabe que me incomoda, né? Isso que eu ia falar, me incomoda profundamente o silêncio com o qual eles estão trabalhando. Isso me incomoda, porque eu sei que eles estão trabalhando, não tem ninguém parado, né? Eles estão trabalhando para criar essa plataforma, para que o anticristo se manifeste. Sendo que essa plataforma não vai ser uma plataforma agradável. Por quê? Porque ela é uma plataforma de miséria, uma plataforma de necessidades, onde, não sei como, claro que eu sei, as ideias vêm de cima, afinal de contas ele vai dar o poder dele para a besta, né? Que emerge do mar, entendeu? Para governar.
O que eu estou vendo hoje, eu estou vendo nos países, estou vendo um movimento na Holanda, na França, na Inglaterra, no Brasil, por que não, né? Onde se mexe com a agricultura, onde se mexe com o poder produtivo do alimento, né? Do que alimenta o povo. Não estou vendo uma preocupação por parte de lideranças mundiais do mundo da fora com a questão da alimentação, da manutenção da alimentação do povo. Pelo contrário, o que eu estou assistindo é um desmantelamento, sabe, da área produtiva, e eu não sei como isso vai acontecer. Quer dizer, não sei. A gente sabe que vai haver fome, vai haver miséria, e tudo isso. Que a palavra diz que tudo isso é princípio de dores. Princípio de dores. Aí as pessoas não entendem. O cenário está pronto. Mas o cenário, essa plataforma que você está falando, Jonas, essa plataforma, ela vai servir para quê? Ela vai servir para engrandecer o anticristo. Porque na hora que ele se apresentar, ele vem com soluções mirabolantes, soluções apropriadas. Para tirar fome, para devolver o poder aquisitivo, coisas que não vai acontecer mais. É interessante aqui nisso que o pastor falou sobre algo que está emergindo, né? Não é algo que simplesmente aparece, é algo que está emergindo. E a descrição me parece muito que você vê que ela começa por chifres, né? É como que algo que estivesse levantando da água e você vai entendendo o que está aparecendo aos poucos. E com poder, né? Que chifre fala de cabeça poder. E tal. E aí eu queria frisar na questão dos 10 chifres que levam a crer que haveria como se fossem 10 forças, né? 10 nações. Que integrarão um governo mundial e que terão, a partir de então, esse representante único que será essa figura. Então, isso facilita bastante a visualização de quem está analisando, que alegoria. Olha a alegoria aí, gente. O chifre, todo mundo sabe que tem essa visão de poder. Então, você tem aí mais ou menos 10 nações importantes encabeçando a nomeação de um governo mundial com um personagem único que vai receber um poder tal que não emana tão somente dessas nações. Elas podem até achar que vem delas. Governo mundial, moeda única, mas tudo o poder isso, que vem dele vem do próprio Satanás, né? Sim. Agora, como é que o mundo aceita? E eu, em certa ocasião, o Dr. Augusto Cury, ele estudou a mente de Hitler. Como psiquiatra, ele estudou a mente de Hitler. Inclusive, ele escreveu sobre isso. E ele estava conversando comigo, ele falou, Naira, presta atenção no inconsciente coletivo, como é muito sutil quando alguém quer implantar alguma coisa, trabalhar no inconsciente coletivo. Eu falei, me explica melhor. Ele falou assim, bom, de uma certa forma, a publicidade faz isso. De repente, aparece um tipo de cabelo com um tipo de shampoo, você associa e... De repente, o inconsciente coletivo, você passa a aceitar aquilo como uma verdade. Todo mundo aceita aquilo como uma verdade. Ou produtos que você vê que virou sinônimo do produto, Gillette é a marca e virou Bombril e outras coisas. Ou ele fala assim, o padrão de beleza. Ninguém falou assim exatamente qual é o padrão de beleza, mas ele é ditado de forma que, através da psicoadaptação, então eu me adapto. Quer dizer que se eu estiver 2 quilos acima, eu não estou seguindo. Ninguém colocou isso, e ninguém colocou tabela de peso. Mas você, por causa daquilo que você enxerga na publicidade, nos influencers, você estipula que aquilo é bonito. Por exemplo... uma influencer começa a usar um tipo o cabelo, um tipo de coque. Aí, daqui a pouco, eu estou vendo, todas as adolescentes estão com aquele tipo de cabelo, mesmo que aquilo seja feio. Porque a primeira vez que eu vi, eu achei feio. E ri. Eu falei, gente, que coisa horrível. Daqui a pouco eu estou vendo todo mundo, e daqui a pouco eu estou acostumada com aquilo. E estou fazendo.
E eu não vou fazer. Eu não vou fazer, mas... Quando começou essa moda de calça apertadinha como a do Aquino, até o tornozelo. Aí eu falei, cara, jamais vou usar um negócio desse. Eu nunca. E usou. Já usou. Não, ela vai ajustando para baixo, mas não fica colado igual a do Então, Neto, a primeira vez que eu vi a moda da calça, exatamente, da calça masculina, Justa, né? não só justa, mas ela mais curta e muito, muito colada. Você e mais lembra da curta. pantalona? Sim. Cara, que coisa horrível. Eu usava aquilo, achava lindo. É igual o chinelo de pneu. Então, Chinelo mas de pneu eu tive também. agora estou falando com gente que tem mais de 40, hein? Mas aí eu olhei, o primeiro homem que eu vi foi quando eu estava dando aula no Panamá. Aí eu olhei e falei assim, até comentei com a pastora Márcia que estava comigo. Será que... Eu estou vendo que é moda aqui. É uma moda influenciada da Europa, que eu já vi também. Isso, gente, há muito tempo atrás. Muito, né? Mas isso é há tempo atrás. Aí eu falei assim, eu vi que na Europa está moda, chegou nos Estados Unidos, claro, Panamá, influência dos Estados Unidos, não chegou ainda no Brasil, espero que não chegue. Olha o meu comentário. Porque será que os homens não estão vendo que eles ficam mais encurtados? Todo mundo parece mais baixo, porque encurta a silhueta. Mas daqui a pouco, sabe, eu me acostumei com aquilo, né? Está todo mundo usando, é isso, né? É isso mesmo. Ele quer ficar mais encurtado, que fique. Mas, olha, homens, presta atenção que vocês ficam mais baixinhos assim. Mas, voltando, tudo que eu quero estabelecer como uma verdade tem que trabalhar no inconsciente coletivo. E ele falou para mim, Nara, você acha que Hitler, ele convenceu todos os homens, todas as mulheres, e também cegou os outros países? Foi do dia para a noite? Com uma atrocidade daquela? Não. Aí ele começou a me mostrar o trabalho que foi feito no inconsciente coletivo a ponto daqueles jovens chegarem naquela idolatria e Heil Hitler e parecia uma doença, mas depois aquilo era normal. E então ele falou, é esse tipo de trabalho que acontece. Aí quando ele estava me falando aquilo, eu falei, é esse tipo de trabalho que o mundo já está sendo preparado para aceitar esse homem. Hoje o mundo já está clamando por alguém que leve paz no Oriente Médio. O mundo já está clamando por alguém que traga uma solução financeira para países ricos, inclusive, do primeiro mundo. O mundo já está clamando por uma religião única, tudo único, né? Moeda única, religião única. Então, o mundo o inconsciente, presta atenção no que eu estou falando, o inconsciente coletivo, inclusive das nossas crianças, dos jovens e adolescentes, já está preparado para aceitar o anticristo, inclusive dos cristãos. Tem muito cristão que nega Apocalipse, que nega a volta de Cristo, que está preparado para aplaudir o grande influencer, o grande homem inteligente, que ele não vai aparecer como um homem mau, ele vai aparecer com esse homem cheio de poder, cheio de graça. Como é que você passa a admirar uma pessoa com uma influência maligna? Porque ele tem uma graça, ele é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa inteligente, ele tem o favor do inferno. Quando você tem o favor do céu, você encanta. E quando você tem o favor do inferno também. Porque as pessoas se encantam. Depois vai ver que aquilo tem prazo de validade, mas vai se encantar. Então, esse cenário aqui, ele aparecer, o que eu quero mostrar? No versículo 4, aparece pela primeira vez, e eu até grifei aqui, quantas vezes aparece a palavra adoração a ele. Mas antes a gente tem que falar, né, que ele aparece com grande poder e autoridade, mas depois também vai falar várias vezes nesse capítulo que ele foi ferido de ferida mortal e foi curado. Gente, como é que é a mesma expressão? Nenhuma semelhança é coincidência. Ele foi ferido de ferida mortal. Ele é um grande imitador de Cristo. Ele quer... Bom, o anticristo vai ser filho, ele vai receber poder de quem? Do dragão. Jesus recebia poder de quem? Do Pai. Jesus entregou a sua vida, morreu, ressuscitou.
e ele vai ser ressuscitado, o Espírito de vida, o Espírito Santo vem e ele ressuscita. O que é que acontece com o anticristo? Ele vai receber uma ferida mortal, ele vai morrer diante dos olhos do mundo globalizado, em tempo real, todo mundo vai ver, como Kennedy, né? E olha que nem era em tempo real, mas todo mundo vai ver que ele morreu e ele vai ser dado como morto, mas ele vai ressuscitar pelo poder daquele que vai aparecer, que é o falso profeta. Quer dizer, a semelhança daquele que é o filho do dragão, que vai morrer e vai ressuscitar, é proposital. Ele quer... Aí é o que o pastor Vinícius falou no podcast passado. É a fixação em imitar Jesus. Porque a fixação dele, de Satanás, é ter o que Cristo tem. Né? Ele queria usurpar o trono. Ele queria, como Absalão usurpou o trono de Davi, ele quis usurpar o trono e do filho. Então, é por aí. Mas aí a gente vai na palavra adoração. E hoje... Só completar, a senhora quando falou em encantar, né? Aqueles que recebem o poder do Senhor encantam. E eu acho que no caso dele engana, né? Então, engana numa profundidade que é aquela velha história do engano que é muito parecido com a verdade. Sim. Só que nesse caso é só aqueles que estiverem muito conectados com a palavra, muito ligados no céu, que acreditem em inferno, que estejam conhecedores da palavra e cheios do Espírito Santo, a parábola das 10 virgens, estejam cheios do Espírito Santo, vão conseguir pescar o que está acontecendo e estar preparado para saber, olha, está chegando, chegou. E a coisa não cair no engano, né? Aí daqueles que até os que creem poderiam ser enganados, mas a gente tem que estar muito conectado com a palavra. Sim, e o próximo ponto que eu queria aqui ressaltar é a palavra, como eu disse, adoração. E eu vou mostrar para vocês quantas vezes aparece que as pessoas o adoravam. Nós estamos em uma geração de idolatria. As pessoas adoram um cantor gospel, adoram um pregador, adoram pessoas, adoram um influencer. Aí, daqui a pouco, um influencer com 14 milhões, 15 milhões de pessoas, ele é adorado, ele é venerado. Então, eu estou falando em um tipo de adoração diferente. Sempre as pessoas tiveram seus ídolos. É um cantor, é um ator, é algum político. Mas agora eu estou falando dentro do corpo de Cristo. Esse tipo de idolatria a gente não conhecia. Eu sou de uma geração, eu sou de uma época, e eu garanto que o Jonas também e o Vinícius também. A despeito do Vinícius ser mais novo, ele também é de um tempo em que não havia essa idolatria no mundo gospel. E agora entrou. Essa idolatria, tem hora que eu sinto náuseas ao ver o nível da idolatria. Eu que ando tanto em congresso de mulheres, eu vejo a que ponto que chega a idolatria. Você admirar uma pessoa é uma coisa. Você gostar de ouvir aquela pessoa é uma coisa. Mas saiu dessa raia de admiração para idolatria. Sim. E parece que assim, e é um parâmetro de comparação. Os outros não são páreo para isso. Ninguém é comparado a este meu ídolo, né? E se comportam como pessoas que idolatram alguém. E isso é muito perigoso. Cuidado, analisa a sua vida e veja se está ocupando um lugar maior do que o lugar de Deus. E se isso está certo, você gostar é tudo bem, mas idolatrar é outra coisa. E tem tudo a ver com o que a senhora falou sobre inconsciente coletivo, né? Mais uma vez, a coisa vai se tornando tão normal, que começa a ser igual a time de futebol, né? Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, eu sou de Cicrano. Ou eu só vou naquela conferência se tiver alguém que está no quadro da minha idolatria. Exatamente. Senão eu não vou. Para ouvir a palavra, eu não vou. Exatamente. E deixa de ser surpreendido porque quem opera é o Espírito Santo, mas você está tão conectado na pessoa que fica cego. Exatamente. A senhora venera, idolatra,
É o seguidor cego, é aquela pessoa que fica ali e fica cego por aquilo. Agora, o astro de rock. Isso é tão perigoso. Voltando a falar sobre gestão emocional, a despeito do nosso capítulo ser tão espiritual, toda pessoa que é idolatrada, e hoje você está colocando esse peso sobre pessoas muito jovens e às vezes até crianças que estão sendo idolatradas no mundo gospel. O peso é tão grande sobre essa pessoa que há uma psicoadaptação. Como ela se acostuma com essa idolatria, com os aplausos. Então, quando eu me acostumo, eu preciso sempre de mais para me sentir bem. É igual uma droga, é um vício. Uhum. Então, eu vou precisar de mais aplausos, de mais seguidores, se eu tinha 15 milhões, eu já não estou mais satisfeito, eu preciso ter 20 milhões, senão eu não vou ser feliz, senão estão me esquecendo, eu não estou na popularidade, o fulano está com mais do que eu. Essas pessoas adoecem. E essa idolatria está fazendo muitos adoecerem, por isso que está tendo colapso emocional no mundo gospel. Por isso que nós estamos vendo até mesmo pastores entrando em burnout, porque fica competindo uma igreja com a outra, o número de membros, o número disso, o número daquilo. Então, nós estamos vendo pastores entrando em burnout, cantores gospel também entrando em depressão ou em burnout, porque ele criou um monstro, né? E ele ficou psicoadaptado ao aplauso e nunca vai aceitar a queda. Mas tudo na vida tem prazo de validade. A juventude tem prazo de validade. O sucesso tem prazo de validade. Se eu fosse citar nomes que um tempo atrás estavam em alta e hoje não está, é antiético. Eu não vou citar. Mas tanto de pregadores como de cantores estavam em alta há 5 anos atrás, mas hoje não está mais. E aí, como é que estão essas pessoas emocionalmente? Arrebentadas. Então, cuidado com o que tem sido feito no meio do corpo de Cristo. Foi só um parênteses em tudo. Mas é algo seríssimo, né? Voltamos. Eu falei que eu ia ressaltar. Olha aqui que interessante, o adoração. Verso 4. Olha, verso 4, e adorarão o dragão. Verso 4 ainda, adorarão a besta. Depois, no versículo 8, e adorarão todos, olha aqui, e adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida. Esse é um assunto que nós vamos falar do livro da vida. Depois, quer ver? Ainda eu anotei mais adorarão aqui. Aqui, versículo 15. Serão mortos todos aqueles que não adorarem a imagem. E aqui 12 também fala, o 12 também fala sobre os habitantes da terra que adorem a primeira besta. Então, é um capítulo que mostra que é algo que o mundo já está preparado para isso. Hoje é adoração no mundo gospel, adoração a influencers, é adoração a tudo. Então, o mundo já está preparado para entrar nesse nível aqui de adoração de um homem inteligente, carismático e tudo que eu já falei. Agora, aparece no cenário 2 pessoas que vão impactar. Uma que tem inteligência, habilidades diplomáticas incríveis, o cara é o cara, né? Que é o anticristo. E aparece outro no mundo espiritual, que vai ser o homem de Deus. Ele aparece como cordeiro. Como está escrito no versículo 17, ele tem um chifre, como disse, vai aparecer, como disse o Vinícius, com poder, mas fazendo, gente, o que todo mundo ama. Prodígios, sinais e maravilhas. Posso ler o texto do 11? Que a senhora deu uma resumida até o 10, né, que a gente ainda está falando dessa primeira parte, né, do anticristo especificamente. Agora é um falso profeta. O verso 11 fala: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, aquele lá tinha 10, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Sim. Olha o engano aí de novo. Engano. Né? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera, olha novamente, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens.
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu à história do morre e ressuscita, e que lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha aí a questão do que a senhora falou, né? É o show pirotécnico. Sim. Aí muda de figura. Deixa de ser só aquela autoridade solucionadora de problema, encantador, aquela que vem com encanto, que vem com eloquência, que vem com uma excelente aparência, Sim. que vem com um falar que você se sente seduzido para agora fazer o que o povo gosta, espetáculo. Sim. Né? É o sinais, exatamente. show, pirotecnia, fogos de artifício. Mas João Batista fazia sinais? Não, João Batista tinha a palavra. Sejam transformados, se arrependam, o evangelho puro. Mas quem é que estava no poder? Jezabel. Jezabel, que eu digo, não foi só porque ali Jezabel pediu a cabeça dele através de toda aquela situação com Herodes e etc. Mas eu estou falando que o espírito de Jezabel, nós estamos vendo uma repetição. Quer dizer que quem no mundo gospel tiver a verdadeira palavra como João Batista, não vai ter essa força, não vai ter essa força do anticristo, do falso profeta, que vem com sinais, prodígios, maravilhas. Eu sempre falo, João Batista fez algum sinal? Os sinais é consequência de uma vida com Cristo. Os milagres, mas João Batista não foi ele que curou enfermos, nem cegos, nem surdos. Você, meu amor. Você é uma pérola no meio desse deserto de palavras, né? Você é uma pessoa que Deus preparou há tanto tempo e graças a Deus me colocou do teu lado, né? Para a gente vir até aqui nos trancos e barrancos das lutas, dos problemas, mas você é uma pérola de Deus para esse tempo, né? Eu fico impressionado porque como Deus te guarda, como Deus te protege, e nunca espere um ibope porque você não é uma animadora de público, de auditório, né? Você é uma pessoa que foi chamada para ser coisa diferente, para representar definitivamente Jesus Cristo aqui na Terra. Então, você não vai atrair multidões, você não vai atrair auditórios te idolatrando, te adorando. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Mas o que a gente tem visto muito hoje é isso, né? E as pessoas vão para casa da mesma forma que chegaram, vazias. Exato. Né? Porque elas não recebem o verdadeiro alimento, a palavra. Então eu acho que a gente tem que continuar fazendo o trabalho que está fazendo. Você tem que continuar cuidando dessa igreja virtual de 300, 500 mil pessoas que te acompanham. E temos também que cuidar da nossa casinha aqui espiritual que Deus nos deu para cuidar, que é a unidade em Cristo. Né? Verdade. Mas não se impressione, vamos continuar falando de Apocalipse, vamos continuar falando da verdade. Né? Esse ponto que você falou é muito importante, porque as pessoas gostam de um estilo de pregação que grita, ou que conta piada, que pula, ou que sacode, que arrasta. Mas quando chega em casa está do mesmo jeito, fica animado na hora. Exatamente. Mas quando chega em casa e no outro dia nada muda. Agora, uma palavra que muda, no outro dia você está diferente, no mesmo dia você está diferente, depois de amanhã você está diferente, você está mais forte, você está mais maduro, você está mais ungido, né? Então, que vocês busquem a palavra de verdade. E algo, a senhora falar de João Batista é muito propício, né? Porque você vê, ele não foi para Jerusalém, ele foi para o deserto. Foi para o deserto. Ele não foi pregar coisas complexas, como certamente aqueles que integravam o Sinédrio e por aí vai, né, saduceus, fariseus e por aí vai, pregariam pelo conhecimento teológico da época. Ele foi pregar arrependimento. Ele foi falar que ele cresça e eu diminua. Ele foi dizer, voz que clama no deserto. Para quem? No deserto. Ele não foi buscar holofote, ele não foi buscar palco. E aí a gente vê o paradoxo daquele que o Senhor disse que foi o maior profeta. Esse foi o maior. Nascido de mulher, não vai ter maior do que ele. E aí a gente vê hoje as pessoas, aqueles que se dizem profeta, buscando o holofote. Sim. Buscando estar no pináculo do templo, onde Satanás leva Jesus justamente para ser tentado. Não era onde ele queria estar.
naquela posição ali. Ele não precisava daquele holofote. Mas os homens hoje, estranhamente, parece que não leem a mesma Bíblia que a gente lê. Aquele que o Senhor exaltou, o Senhor Jesus exaltou numa das suas últimas, né, ensinamentos, aquilo que chega para nós, foi aquele que dizia que ele cresça e eu diminua. E hoje o homem está dizendo que eu cresça para que você possa me ver melhor. É o paradoxo. E, assim, nos meus momentos de intimidade com Deus, muitas vezes eu pergunto, que nem aquela multidão aqui de Apocalipse, que João vê, e eles perguntam lá, eles estão diante do trono, eles estão prostrados diante do trono, vestidos de branco, e perguntam, até quando aqueles mártires? Sim. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir isso acontecer? E eu me vejo muitas vezes perguntando para Deus, até quando o Senhor vai permitir o que está acontecendo no mundo gospel de 15 anos para cá? Até quando o Senhor vai permitir, e que piorou muito nos últimos 5 anos? Até quando o Senhor vai permitir? E parece que depois da pandemia a coisa piorou mais ainda. Quando pessoas, o foco é você ter uma mega igreja, não porque você está se importando com uma multidão para que elas sejam salvas, mas é para dizer para os outros que você tem. Então, parando os nossos momentos de crítica, não é crítica, é desabafo e alerta. Voltando para o anticristo, você vê que o mundo, o que me assusta é que o mundo gospel está preparado para receber o anticristo, porque ele não acredita que Apocalipse vai se cumprir. Ele acredita que tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, os preteristas e tantos outros. Então, eles não acreditam que o anticristo vai aparecer. Então, eles estão prontos para receber o anticristo, para aplaudir o anticristo e talvez sejam surpreendidos por ele, né? Talvez até gostem do falso profeta. É verdade. Porque, olha só, o cara faz sinais, que incrível, fantástico. E olha, eu queria estar lá. Olha como que esse falso profeta, ele não vai aparecer com uma placa, eu sou falso profeta. Ele vai aparecer como um pastor, como um religioso. Um grande líder religioso. E aí um grande líder religioso que conseguiu ser o braço direito. Imagina, faz de conta que fosse o braço direito do presidente, só que hoje ele não está tão assim, né? Naquela época em que ser presidente dos Estados Unidos era ser o xerife do mundo. Aí você ser o braço direito do presidente dos Estados Unidos. O que vai na cabeça desses que acham que o anticristo não virá e que não existe o falso profeta? Podia ser eu. Eu queria ser esse cara do lado do presidente. Eu admiro esse cara, vou seguir esse cara. Aí vai lá no Instagram e vai seguir o falso profeta. E pior ainda, né? O que vai facilitar muito. Vai inspirar os sermões deles. Quando a gente fala dessas 10 nações, imagina, a senhora falou de uma nação que a nossa geração viu a maior nação do mundo ser os Estados Unidos. Sempre foi o sonho de todo mundo. Viajar, estudar lá, ir a um hospital, você receber um tratamento lá. Mas imagina, esse líder único de Estados Unidos, Brasil, União Europeia, China, Rússia, e bota aí mais uma meia dúzia aí para formar os 10. O mundo todo. E conseguir, com a sua grande influência e eloquência, fazer com que esse único líder religioso seja unânime, braço direito e aceito por todas as nações. É o cara que ora com ele, é o cara que orou e ele ressuscitou. É o cara que falou, tá falado. Se você quiser a vertente política, você tem lá o anticristo. Se você quiser a vertente religiosa, você tem lá o falso profeta. Eu imagino esse cara se vestindo assim, do jeito que tem lá aquele perfil que mostra, né, o outfit do templo, que mostra como é que... Eu imagino os relógios desse cara, eu imagino os cintos dele, eu imagino tudo dele. Mas é por aí, gente. Sabe por que a gente está trazendo esse retrato? Para mostrar que ele pode aparecer a qualquer momento. A ilustração fica melhor na sua mente. Eu me pergunto como a igreja se sente, o corpo, a ovelhada, como ela se sente quando ela vê a sua líder, o seu líder lá, esbanjando etiquetas, né? Mostrando os cintos caríssimos, mostrando as suas bolsas caríssimas,
os seus tênis caríssimos. Ter não é o problema é ostentar, que eu tenho visto. Ninguém tira. Não. Gente, críticas à parte. Se você tirar, por exemplo, uma pessoa normal, se você vai tirar foto da pessoa, vamos voltar para o Apocalipse, se você tirar foto, a bolsa ela vai estar na minha lateral. Agora é interessante que as fotos, né, do mundo gospel é mostrando a bolsa, né, a marca. Aí eu fico, gente, mas para que isso? Mas vamos lá, volta para o anticristo, que o negócio tá bom, feio. O nosso falso profeta aqui, o nosso não, né? Estou falando da igreja, hein? Exato. É um alerta, né? Na verdade, a gente está alertando, trazendo para os nossos dias e facilitando. Ainda de você se arrepender. Ainda tem. Ainda tem. Volte à humildade, volte à simplicidade, volte ao evangelho. Ainda temos. Bom, lemos aqui agora, do 11 ao 15. Aqui, só mais uma coisa que eu queria ressaltar, né? É que duas coisas que aqui, até chegar no falso profeta, porque a gente já adiantou o falso profeta, sobre a besta, sobre o anticristo, ele tem duas características. Uma é ser irreverente com as coisas de Deus, blasfemador, que isso a gente já está vendo, ser irreverente com as coisas de Deus. Aqui a gente vê algo que é extremamente importante, que no evangelho progressista não vejo mais ninguém falar do livro da vida, da importância do nome escrito no livro da vida, mas aqui em Apocalipse, Jesus em Lucas capítulo 10, ele fala sobre a importância do nome estar escrito na vida para os seus discípulos, e agora ele traz esse assunto para João, para que João traga até nós a importância do nosso nome no livro da vida. Então, são dois aspectos aqui que eu queria ressaltar. Ele é um abusado, que fala irreverente em relação às coisas de Deus, e hoje o mundo já está preparado para esse discurso. Eu já vejo esse tipo de discurso, e também já vejo as pessoas pouco se importando, achando que é passaporte garantido, e que o nome no livro da vida não é algo que pode ser retirado. Então, eu queria ressaltar isso para você ver como Jesus traz. E a última coisa é voltando a essa perseguição. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui mostra que ele vai se levantar para pelejar contra os santos. Está escrito ainda aqui no capítulo 13. Que ele vai prender, ele vai matar, ele vai blasfemar, e que haverá um povo fiel, que na grande tribulação terá santos, pessoas que estavam mornas, ou que estavam afastadas e que voltam para Cristo, ou pessoas que aceitam Cristo no meio da tribulação. Então é muito interessante a gente mostrar esse cenário. E eu vejo, sim, como, se você me perguntar, mas você acha que falta muito tempo para isso acontecer? Não, vocês me conhecem. Nós aqui não somos alarmistas, mas eu digo, para que isso aqui aconteça, o cenário está prontíssimo. Para que o falso profeta apareça, eu já vejo as pessoas idolatrando uma denominação, quanto mais uma pessoa. Um sinal que eu tenho considerado e tenho tido como de grande relevância, são muitos padres avivados pregando o evangelho. Eu vi hoje Isso tem me chamado muito a atenção, sabia? Eu estou vendo isso acontecendo, eu estou vendo esses homens falando a verdade do evangelho, coisa que eles ocultaram durante tanto tempo, eles estão pregando com força, com unção, entendeu? Eu vejo isso como um sinal. Se arriscando até serem punidos, né, pela cúria e tal, aquela história toda, se arriscando em prol do bem maior que eles têm o coração, que é o Senhor, que é a salvação, que é trazer vidas. O senhor falou da ovelhada, é ele olhar para aquela missa e ver aquele monte de gente e falar assim, meu Deus, eu tenho conhecimento do que está acontecendo, eu não posso me calar, eu vou prestar contas. Se quem está acima de mim não está preocupado com isso, eu estou preocupado. E estão pregando com profundidade. E Apocalipse 13 ainda fala da moeda única, da marca, da besta. É muito importante ressaltar isso, que nós estamos preparados para esta marca, sem histeria, tá?
porque eu sou do tempo em que, quando apareceu o código de barra, todo mundo ficou histérico e não queria comprar produtos porque começou tudo introduzido de uma forma gradativa. Aí não queriam comprar... Porque eu fazia parte desse povo. Né? Então, aí não queria comprar os produtos que tinha o código de barra, depois não queria ter cartão de crédito que tivesse chip. Então, a gente não pode entrar na histeria. Uhum. Vai ter um momento em que a moeda única vai ser estabelecida. Já existe o sistema de implantação de chip subcutâneo. Já existe todo esse sistema e já existe gente com chip. Mas não é algo que foi exigido, é uma opção da pessoa. Uhum. Não é porque essa pessoa colocou que ela vai para o inferno ou porque foi a besta que colocou. Os animais na Europa recebem o chip, é uma medida para ser rastreado, ou até mesmo empresários. Então, cuidado com a histeria. Cuidado com... não antecipa nada. Vai ter um momento em que vai ser obrigatório. Hoje é opção. E não é o anticristo que está te dando essa opção. São coisas que faz parte da vida que vai. A vida que o mundo... assim, as invenções... Tudo, o progresso, hoje está numa velocidade incrível. E se você começar a não aceitar nada, você vai ficar para trás, né? Ah, não, porque a televisão é do diabo. Quantos crentes falavam isso? Opa, muito. Não, depois o telefone é do diabo. Calma, gente. Estamos falando de um momento em que o sistema que já está pronto vai ser obrigatório. Você não tem opção. E acabou. Vai ter a moeda. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. A moeda única, o anticristo, o falso profeta, a igreja arrebatada. Enfim, tem que ser todo um conjunto de coisas. O terceiro templo construído. Então, pergunta, vai eliminando. O terceiro templo já está construído? Então, já tem o governo único? Vai eliminando. Então, tá. Então, ainda não tem chip, ainda ninguém implantou. Quem implantou foi de espontânea vontade. E aqui ainda fala a última coisa, que fala do nome da besta. Por que eu digo nome? Porque fala que o número... aqui é muito claro, pelo menos na versão. Quer que eu leia do 16 ao final? Que a gente feche o texto para a gente ler tudo? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Aí já falamos sobre isso. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Incrível. O nome da besta. Eu fico impressionado. Dá um tempinho. É impactante isso. Você lê esse texto, porque hoje você está vendo isso, a realidade. Né? Hoje já é uma realidade. Meu Deus, como é que João foi falar isso? Olha, deixa eu contar uma história engraçada sobre isso. O Tiago, nosso filho, ele foi criado ouvindo, né? Os meus workshops e tudo mais. Aí nós fomos para a Euro Disney. E o Tiago teve E naquele tempo, na Euro Disney, gente, hoje o Tiago tem 36 anos. 38, olha. O Tiago tem 38 anos. Nessa época, o Tiago tinha 5 anos. Veja quanto tempo atrás. Então, e o Tiago, ele sempre foi asmático. E ele teve uma crise de asma e as coisas ficaram no hotel. Então, eu tive que voltar para o hotel, medicação, a bombinha e tudo mais. Eu tive que voltar para o hotel. E quando a gente entrou, colocaram, naquele tempo, colocavam um carimbo invisível. Eu vi que o Tiago deu a mãozinha dele ali, meio que temeroso. Aí, mãe, cadê? Eu falei, não, é um sistema novo, Tiago, fica tranquilo. Aí... ele começa a chorar, eu estou achando que é por causa... acho que ele teve a crise de asma por causa disso. Aí ele começou a chorar. Tiago, por que você está chorando? Você não queria tanto vir aqui? A besta me marcou.
Quantos aninhos ele tinha? Ele tinha 5 anos. Oh. Ele me ouvia falar. Aí ele, a besta me marcou. Mãe, tira, mãe, tira. Não, meu filho, não é a besta. É um sistema. Eu falei, meu Deus, será que eu tô fazendo isso com meu filho? Isso é para vocês verem que já tem 33 anos que ela eu aviso, dá aula de escatologia e avisa. Eu aviso, anos. Só que nunca... No mínimo 33 anos. Nunca o mundo esteve preparado. Eu sempre falava, gente, vai ter um momento que vai ser assim. Mas ele, como criança, ele não ouvia se vai ter um momento, sabe? Hoje eu digo, gente, já existe tudo. É só implantar a exigência. Acabou, já existe tudo, né? Então, termina de ler aí. Aí para finalizar, para a gente fechar com a questão do nome, né? Senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O número do seu nome. O número do seu nome. Pega aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666 ou 666. Então, isso aí, em 3 segundos eu falo para vocês. Aí está a dica falando o número do seu nome. Por quê? Porque em hebraico nós temos, as letras têm valor numérico, assim como o algarismo romano. Você entende muito bem. Se você vai lá para Israel, você pode encontrar elevador que no lugar do 1 tem o Aleph. Então você vai saber que você vai apertar o Aleph, que é 1, que é A, e assim vai. E então, o que o Senhor está falando para você que entende que eu estou falando, o número, é que você, naquele momento que surgir aquele homem, você vai pegar, não é numerologia, assim como o algarismo romano não é numerologia, você vai pegar o valor das letras, por exemplo, faz de conta que Davi tivesse, as letras do nome Davi tivesse o valor 666. Então vai ser por aí. Os estudiosos vão entender, vai falar é ele, mas não vai nem precisar, sabe? Vai ser tão evidente que é ele, que é só uma comprovação. Ó, como eu disse, é ele, ó, o nome dele, né? Então é pelo nome, o valor numérico pelas letras do alfabeto em hebraico. Amém. E assim a gente chega no final do capítulo 13, que é muito, muito importante, e que você saia do engano, fique muito avivado, e se alguém quiser dar uma consideração final, busque a Deus. Se prepare, muito pouco tempo nos falta, como foi dito, e continue conosco, continue nesse estudo. Então, passamos o capítulo 13 até o capítulo 22, ainda tem uma caminhada longa, ou seja, alguns podcasts ainda sobre Apocalipse. E se você quiser, já vai colocando no comentário qual o próximo livro da Bíblia você gostaria que nós tratássemos capítulo a capítulo. Série, qual a série, tratado, né? Uma nova série. Se você sugerir e for um grande número, de repente, nós podemos considerar e trabalhar esse livro da Bíblia. Agradecendo a todos, pedindo que você que ainda não curtiu e está nos acompanhando até agora, curta aí, clica no joinha, compartilhe a programação se você gostou daquilo que você ouviu. E se quiser mergulhar mais fundo, como foi dito, se torne membro desse canal. Lá você tem algumas opções que você vai ter acesso, aí sim, a cursos mais profundos sobre o próprio livro de Apocalipse, sobre Daniel, sobre o livro de Cantares, sobre parábolas, enfim. Lá você vai ter um estudo maior. Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo podcast. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.